Olá a todos! Mais uma vez nós estamos aqui e hoje nós estamos muito felizes em receber uma convidada muito especial que possui uma trajetória que une formação acadêmica e ministério. Ela é graduada e pós-graduada em Direito, formada em Letras e com formação em contoterapia e constelação familiar. Ao longo dos anos, ela se especializou no cuidado emocional e no desenvolvimento de mulheres. Casada há 35 anos com o pastor Eliezer Souza, é mãe, avó e tem quase 30 anos de experiência ministerial, incluindo atuação missionária e pastoreio. Atualmente dedica-se a ajudar mulheres a se reconectarem com sua essência, restaurarem seus lares e viverem o propósito de Deus por meio da mentoria, experiência do lar e da contoterapia. Seu ministério se baseia na convicção de que uma mulher curada e consciente de sua identidade transforma toda a sua vida e tudo ao seu redor. Estamos falando da irmã Norma Rondon. É um prazer recebê-la, irmã Norma. O prazer é meu, agradeço muito aí a oportunidade, o carinho de vocês. Bem, vamos falar então um pouco sobre essa mentoria de mulheres, irmã Norma. A senhora poderia nos explicar um pouco como nasceu, a que se dedica? Então, esse projeto aconteceu, esse projeto de mulheres, com mulheres, ele aconteceu porque eu comecei a perceber, inclusive dentro da igreja, sabe? Uma dor, uma situação assim que se repetia entre as mulheres. Pra você ter uma ideia, alguns anos atrás, né, nós fomos pastorear mudamos de ministério, e lá as mulheres, elas não aceitavam trabalhar em nenhuma área da igreja. A única coisa que elas gostavam de fazer era chás e cafés. E um dia eu cheguei para elas e falei assim, gente, fazer chá e café é muito bom, mas nós não fomos chamadas para isso. E aí eu falei, bom, se vocês têm uma visão assim, né, diferente da minha, então vocês prosseguem. Alguém pode assumir o ministério, porque não é isso. E aí, durante aquele ano, o que aconteceu? O ministério simplesmente não aconteceu. As pessoas não assumiram, não assumiram o que, não assumiram o seu como é que é? Não assumiram o projeto. Ninguém tomou o ministério à frente. E aí eu estava orando por isso e Deus me falou assim: como que você quer que essas mulheres façam alguma coisa se elas estão feridas? E aí eu falei assim, como assim feridas? E aí, a partir daquele momento que Deus me falou isso, as mulheres, tinha pouco tempo que a gente tinha chegado na igreja, as mulheres começaram a me procurar e contar, assim, pedindo aconselhamento, né? Contar suas histórias. Olha, Micaela, é uma coisa absurda, a gente não tem noção de quantas mulheres sofreram abuso na infância, tá? Quantas mulheres, entendeu, vivendo situações dramáticas nos seus casamentos. Então, o quanto as mulheres estão feridas, inclusive dentro da igreja. Tá? São mulheres que amam a Deus, mas que já estão numa exaustão, tá? Assim, sem ter um sentido de vida, desconectadas de si, sem esperança e às vezes até desconectadas de Deus, porque muitas vezes estão indo à igreja, mas afastadas, né? E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu comecei a estudar com elas, sabe o quê? Aquele livro A Cabana. Porque aquele livro A Cabana fala da história de um homem cuja filha foi sequestrada e morta, né? E ele tinha uma ferida muito grande em relação a isso, ele tinha um problema com o pai também, e ele ficou zangado com Deus pelo que aconteceu. E aí o livro fala todo o processo dele, né? Em relação à restauração do seu relacionamento com Deus e a cura do seu coração. Comecei a trabalhar com isso, com o estudo desse livro, apegado à palavra de Deus, tá? Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo eu conheci a mentoria Experiência do Lar, que é uma mentoria que começou nos Estados Unidos, com a Dé Vitários, e eu achei essa mentoria incrível, porque ela trabalhava princípios realmente poderosos, transformadores para a vida em família, para a vida no lar,
e falava sobre a identidade da mulher e apresentava as coisas sob uma ótica diferente. Então, eu fiz essa mentoria e me tornei uma mentora da Experiência do Lar, tá? E a Experiência do Lar é uma mentoria que não é só para falar de mesa posta, decoração, não, tá? Até temos esse lado prático da organização da casa, mas é uma mentoria que vai falar sobre temperamentos, resolução de conflitos, organização de prioridades, vai falar sobre a identidade da mulher. Então, é uma mentoria que alinha o coração da mulher de tal maneira que ela consegue reconstruir o ambiente do seu lar, tá? E aí eu comecei a trabalhar com essa mentoria. E à medida que eu fui trabalhando, eu percebi que a questão de identidade realmente era um problema muito sério. Porque a gente aceita Jesus como Salvador, a gente sabe que em Cristo nós nos transformamos em filhos amados de Deus, mas nós não assumimos essa identidade de filhas de Deus. Uhum. Nós estamos como aquele servo lá que foi perdoado da dívida, mas não se sentiu perdoado e saiu cobrando a dívida de quem devia muito menos. Então, assim, eu até conto uma historinha, não sei se eu posso contar aqui, se dá tempo. Claro. Eu vi há muitos anos a história de um homem que ele, desde que se entende por gente, sempre se viu na rua. Depois, quando ele tinha uns 9, 10 anos, ele foi para abrigo. Passou por vários abrigos, e nesses abrigos, algumas vezes, algumas famílias levaram o rapaz, o menino, para casa com a ideia de adotá-lo, mas não deram conta, devolveram ele todas as vezes. Até que um dia uma jornalista francesa entra no abrigo, olha para ele e leva ele para casa dela também. Mas assim, eu tinha certeza que ela, como todos os outros, iriam devolvê-lo para o abrigo. Então, olha que interessante, ele foi morar nessa casa, na casa dessa mulher, que era em Copacabana, no Rio de Janeiro, um apartamento de frente para o mar, com todo o conforto, um quarto só para ele. A vida dele mudou da água para o vinho, deu um upgrade tremendo, melhorou muito. Mas ele não confiava na mulher, ele achava que a qualquer momento ela ia devolvê-lo. Ele não se sentia filho, ele não sentia que ela era mãe. Então ele agia de acordo com esse medo. Claro. E aí tudo que ele fazia era perturbar o relacionamento deles. E um dia ele chegou ao ponto de, quando ela saiu para o trabalho, ele pegou, abafou, ele tapou o ralo da banheira e de todas as pias da casa, ligou todas as torneiras e deixou. Quando a mulher chegou em casa à noite, a casa estava toda inundada. E aí ele pensou assim, quando ele viu que ela entrou em casa, ele falou assim, agora ela vai mostrar quem ela realmente é. Agora ela vai bater aqui na porta e quando eu abrir ela vai dar na minha cara e ela não vai me deixar dormir aqui hoje. Hoje mesmo ela me leva para o orfanato de novo. Mas passado um tempo, quando ela bateu suavemente na porta, que ele abriu a porta, ela estava chorando, né, as lágrimas rolando no rosto, e ela olhou para ele e falou assim, meu filho, o que eu faço para você entender que eu amo você? E naquele momento ele se desmontou totalmente. Ele realmente se sentiu amado, ele sentiu que realmente tinha uma mãe, que agora ele era um filho. E aí todas aquelas barreiras caíram por terra, o relacionamento deles mudou, a vida dele mudou. E essa é uma história verdadeira, tá? E eu tomo essa história como um exemplo do que acontece conosco quando nós aceitamos Jesus. Nós muitas vezes aceitamos Jesus e a nossa vida tem um upgrade, é um apartamento em Copacabana. Coisas mudam assim de maneira dramática na nossa vida. Jesus faz uma diferença tremenda, mas muitas vezes nós não nos sentimos filhos ainda. Verdade. A nossa identidade não é transformada. Nós não nos relacionamos com o nosso Deus como Ele sendo nosso Pai amado e nós filhos amados dele. E isso, gente, se eu não estou me guiando, se a minha identidade não é transformada, né? Que identidade governa a minha vida? Aquela que eu tinha antes de Cristo. Uhum. Então eu conheço a Cristo, mas eu continuo agindo no automático
eu continuo reagindo à vida, né? Da mesma maneira que eu sempre reagi. Porque a minha mente não foi transformada. Tanto que a gente vai ver que na Bíblia vários versículos falando que sobre transformação da mente, renovação da mente, levar o pensamento cativo a Cristo. Então eu percebi que a mentoria do lar era um primeiro passo para isso, mas que ela não aprofundava nessa questão de identidade. E foi quando então eu tive contato com a contoterapia e a constelação familiar e comecei a trilhar um caminho, fiz vários cursos nessa direção, né, buscando ter ferramentas para trabalhar de uma forma mais sensível, mais profunda com as mulheres, buscando resgatar e desenvolver a identidade delas em Cristo. Então a contoterapia, ela através de histórias arquetípicas, histórias bíblicas, tá? A gente acessa a alma. Não é à toa que Jesus pregava através de parábolas, né? Então, a história chega aonde, às vezes, o conceito, o debate não chega. Então, nem mesmo a própria pessoa consegue dizer o que aconteceu, mas ela sabe que algo dentro dela muda. Porque o que tem dentro dela, que tem a ver com aquele conto, e vamos dizer assim, a cura que o conto propõe, acontece lá no inconsciente dela, sem que ela se dê conta. Então, é um processo de cura emocional, de reposicionamento e reconexão com Deus, que acontece de uma forma, assim, quase imperceptível. Muito suave. Eu digo que a contoterapia é uma modalidade terapêutica extremamente gentil, sabe? Então, essas duas terapias hoje caminham juntas. Então, eu tenho a experiência do lar, que é o primeiro passo, e a contoterapia para quem quer aprofundar. A ideia não é ensinar técnicas, é conduzir mulheres a um ponto verdadeiro, com Deus, com a sua própria história, com a sua alma, para que elas possam se conectar ao propósito de Deus para a vida delas, para que a vida delas volte a ter sentido. Tá? Que lindo, que bom, é maravilhoso ouvir isso, né? Porque a senhora falou de algumas dores que a senhora descobriu conversando com as mulheres que lhe procuravam. E eu concordo, né? Realmente, às vezes, a gente começa a falar com uma pessoa e depois tem ali uma carga por trás de tudo aquilo que ela apresenta, que você começa a atar as cordas ali, os fios, e entender um pouco mais do porquê que aquela pessoa se comporta daquela maneira, ou como a senhora disse, não consegue sentir amada por Deus, porque é tão machucada que não consegue entender que o amor de Deus transcende todas essas dores e males que alguém pode ter feito com elas, né? E então, quais são os principais desafios que a senhora vê que as mulheres atualmente enfrentam? Não só as casadas, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de mulheres aqui, a gente também engloba as mulheres mais jovens, né? Eu acho que não é somente mulheres casadas, tá? Você que está nos ouvindo aqui não é só sobre mulheres casadas, mulheres. Então, ou a senhora trabalha não somente com mulheres casadas, o enfoque não é só esse, ou é? Não, o enfoque é mulheres solteiras, casadas, viúvas ou divorciadas, jovens, maduras, tá? E a própria mentoria do lar, ela é totalmente voltada para todo tipo de mulher, porque na mentoria do lar, por exemplo, se você já é casada, você vai aplicar aqueles princípios e isso vai contribuir para o seu lar, né, ser realmente um lugar, Claro. né, de dignidade, santidade, de amor. E se você é solteira, você vai se reposicionar dentro da sua casa, com seus pais. Sim. E também vai estar aprendendo algo que vai te ajudar se futuramente se casar. E a contoterapia independe totalmente, né, para qualquer situação, tá? Então, veja, hoje, Micaela, a mulher, ela vive uma sobrecarga muito intensa. Se a gente for parar para pensar, a vida da mulher nunca foi fácil. Porque hoje nós temos os botõezinhos, né, do micro-ondas, da air fryer, do não sei do que era para sobrar tempo para nós. Não sobra, guria. Eu uma vez fui no museu, lá no Rio de Janeiro,
E numa das salas que a gente passou, tinha um móvel lindo, maravilhoso, de madrepérola, assim, incrível. E eu perguntei pro guia, eu falei assim, mas que móvel é esse? O que é isso? É tão lindo. Aí ele falou assim, isso é uma costureira. Eu falei assim, como assim costureira? É, as damas das boas famílias, todas elas tinham uma costureira na sua sala. Eu falei, e o que tinha nesse móvel? Ah, nesse móvel tinha linhas de bordar, tinha tecidos, bastidores. Então, à tarde, quando ela recebia amigas para um café, elas sentavam com seus bastidores e bordavam. Eu falei assim, caramba, quando é que eu tenho tempo para receber minhas amigas à tarde para tomar café? Então, veja só, né? Então, hoje nós não temos isso. Era para estar sobrando tempo, mas não está. A mulher antigamente não tinha esses confortos, ao contrário, né? Ela tinha que trabalhar, mas ela encontrava tempo para si e para casa. Então, hoje a mulher é sobrecarregada, hoje a mulher ela trabalha fora, e não é que a mulher não possa trabalhar, ela pode, mas ela ficou com tudo que ela já fazia e Mas mais isso, né? Então, e aí a mulher tem com isso um impacto, uma pressão, já está até comprovado que tem aumentado assim, drasticamente o número de mulheres com infarto e AVC ainda jovens, porque elas estão suportando uma pressão muito grande. E a mulher, então, ela tenta, sabe aquela coisa do malabarista de pratos, assim, que fica aquelas varinhas tentando equilibrar um monte de prato, é a mulher hoje. Então, a mulher hoje, né, como é que diz? O retrato da mulher bem-sucedida é da mulher guerreira, é, não é? Ah, é, ser chamada de mulher guerreira é elogio, né? Você é o máximo, você trabalha, você cuida dessa casa, você faz isso, você faz aquilo, mas, na verdade, isso aí é a sentença de morte das mulheres, porque elas estão exaustas, emocionalmente desmanteladas, tá? Então, além da história antiga do que elas viveram lá na infância, tá? Elas têm dificuldade para lidar com todas essas pressões, há um estado de culpa constante, que quanto mais ela faz, ela menos suficiente se sente, tá? Muitas vezes ela está fazendo um monte de coisa, tá? Por carência afetiva, então essa independência, muitas vezes, é uma maneira de lidar com a carência afetiva, porque se eu fizer tudo para todos, né, ninguém, vão me sim, reconhecer, né? Finalmente eu serei amada, reconhecida, né? Então, e o que fica claro, então, é que essa mulher tem um problema muito sério da identidade dela, né? E hoje está muito também misturada a questão dos papéis, homem e mulher. Hoje a gente vê que a sociedade pós-moderna, né, Micaela, ela incutiu como é que eu vou dizer assim, ela quebrou tanto a questão dos conceitos e valores uhum, que destruiu todas as fronteiras. Então, hoje a gente percebe que estão tentando masculinizar a mulher, feminilizar o homem. Inclusive, diz que nos Estados Unidos há cursos de desconstrução de masculinidade, nossa, para que você ter uma ideia, tá? isso. Você vê a moda hoje, você vê os desfiles das grandes marcas, é notório, né, esse trabalho de implosão da identidade feminina e masculina. E isso também tem influenciado, porque a mulher, o homem, Deus fez o homem para ser o cuidador, aquele que provê, aquele que se responsabiliza. Ele não tem apenas mais músculos, digamos, físicos, mas a psique dele foi criada por Deus para lidar com as pressões. Já Deus criou o homem do barro. Eu até digo assim, eu provo que o homem foi criado do barro. Porque você pega o colarinho de uma camisa de homem no final do dia, tá marrom. Você pega o colarinho da camisa da mulher, não tá não. Tá? Então eu falo assim, é a prova que eu fui lá do barro, material, né?
forte. A mulher foi feita no jardim. Ela foi feita para ser cuidada, ela é parte do jardim, tá? Então, ela não tem músculos físicos e nem emocionais, digamos assim, para lidar com toda essa pressão. Então, em algum momento, essa mulher implode. E se você sabe que mulher, Deus fez a mulher para ser guardiã do lar. O homem é o sacerdote, mas a mulher é a guardiã. E se a mulher não está bem, se ela está implodindo, a família vai implodir. É verdade. Tá? Então, hoje a gente vê que as mulheres, em função disso, né, até os homens, estão tendo muita dificuldade de se posicionar, de se comportarem como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Então, são mulheres que aprenderam a funcionar do jeito que a sociedade impõe, do jeito que a moda está ditando, né? Mas não a viverem plenamente. Estão Uhum. todas aí ansiosas, com síndrome de pânico, depressão, né? Então, assim, uma coisa muito triste, inclusive dentro da igreja. Claro, Tá? e muitas jovens que eu escuto, né, que eu falo, assim, converso, e não conseguem estabelecer relacionamento, porque os homens são inseguros, os jovens são inseguros de se aproximar, de tomar iniciativa. E falo com os rapazes e com homens também mais velhos que não estão no relacionamento e falam da dificuldade de se aproximarem também de mulheres. Então, também até nesse estabelecimento de um relacionamento começa a ter dificuldade também, né? Com certeza. É uma coisa que se perpetua, né, Micaela? Assim, e na verdade isso é um outro problema. Os padrões estabelecidos na família, eles se perpetuam. Sim. Você pode ver que a Bíblia fala que Deus visita, que é a maldição, como é que é? O versículo fala que é visita. Ele abençoa até a milésima geração, mas a maldição vai até a quarta geração. Então, assim, às vezes, né, os padrões que herdamos das nossas famílias, eles acabam sendo repetidos em nossas vidas, porque é interessante, aquilo que a gente mais critica, né, nos nossos pais, muitas vezes a gente acaba reproduzindo na nossa vida, tá? E vamos perpetuando esses problemas. Então, essa questão de homem e mulher, hoje, como o homem está perdido e a mulher também está desmantelada, que referência nós estamos sendo para as novas gerações? Que Claro. homens, que mulheres. Então, esses homens, as mulheres jovens, também estão perdidos. Mas é por isso que a gente vê tanta confusão na identidade sexual dos jovens, né? Quer dizer, hoje em dia os jovens acham que, na verdade, eles não têm que se definir em nada, porque pode ser tudo, né? Então a gente vê uma série de confusão, por isso que a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, né? Quem faz confusão é o diabo. Então, e a gente vê isso, como a senhora falou, na própria igreja. A senhora acredita que tudo isso contribui para que os lares cristãos enfrentem tantos problemas na criação de filhos? Eu vejo muitos pais com dificuldade. Antes era assim, os adolescentes, né? A adolescência era uma coisa temida. Ai, adolescência, difícil, complicado. Mas hoje eu vejo muitos pais de crianças perdidas também, né, nessa questão da educação, da colocação de limites. Tem conceitos que são muito bons que as pessoas estão se perdendo também nisso, inclusive cristãos, né? A senhora acha que tudo isso tem trazido esses problemas para dentro da igreja? O que está faltando para os lares cristãos hoje? Então, são duas coisas, né? A Bíblia tem um versículo que diz assim: meu corpo perece por falta de conhecimento. Hoje existe muito essa coisa da terceirização, né? Nós estamos terceirizando tudo, tá? A gente terceiriza a educação dos filhos, bota na escola, a gente terceiriza a comida que come fast food, e a gente terceiriza a nossa vida espiritual, porque tem muita gente que não lê a Bíblia, não ora, vai na igreja, né, ou sei lá onde, e escuta uma coisa e toma aquilo como se aquilo fosse verdadeiro, absoluto, bíblico, e de repente nem tudo que certas pessoas dizem é biblicamente correto.
Então, muitas pessoas aí, né? Eu lembro que quando eu era jovem, lá pelo ano 2000, estava aquela moda de que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Isso em 1999. E aí o pessoal dizia assim, está escrito na Bíblia, de 1000 passará, mas de 2000 não passará. E aí eu falava assim, gente, isso não está na Bíblia, isso é uma profecia de Nostradamus, né? Então tem umas coisas assim de falta de conhecimento. Mas além disso tem algo pior que isso, né? Porque a falta de conhecimento você pode adquirir, se você quiser. Existe também uma desconexão entre o que se sabe e o que se vive, porque também tem aquelas pessoas que têm conhecimento, que sabem o que a palavra de Deus diz, mas não vive. Tem muita, hoje está muito na moda você ser cristão. Não tá? Então tá na moda. Aí o que acontece? Só que a pessoa diz que tira foto lá no louvor, erguendo as mãos, aquela música, aquela coisa toda, mas a pessoa não vive aquilo que ouve e pensa que evangelho é uma teoria, uma filosofia de vida, mas evangelho é estilo de vida, é modo de viver. Né? Então, muitos lares cristãos hoje são sustentados por aparência espiritual, né? Carecem de conhecimento da palavra, de prática da palavra, e essa prática da palavra inclui o quê? Primeiramente, o amor. Né? Lá em 1 Coríntios 13 diz que se ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Tem um versículo que vai dizer, ainda que eu desse tudo que tem aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. E aí isso vai reportar a gente lá para Êxodo e para Mateus 22. Lá em Êxodo fala que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E todos os outros mandamentos, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tem a ver com o próximo. Aí Jesus, em Mateus 22, se não me engano, de 37 em diante, ele vai dizer que os 2 mandamentos que resumem toda a lei e os profetas é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja, quando a gente se converte, a gente costuma amar a Deus com toda a nossa alma, porque eu digo assim, a alma aí para mim está no sentido de espírito, né? Porque o nosso espírito é ressurreto, ele estava morto em delitos e pecados e em Cristo ele revive. Então o espírito reconhece Deus, se alegra em Deus. Aí aquela mudança, aquele upgrade que Jesus produz automaticamente na nossa vida, quando ele entra na nossa vida, faz com que a gente fique encantado. E aí a gente ama a Deus com todo o nosso coração. Ai, que Jesus é maravilhoso. Mas falta o quê? É amar a Deus com todo o entendimento. Porque para amar a Deus com o nosso entendimento, a gente tem que conhecer quem Ele é e submeter a nossa vida a Ele. Agora, é nossos pensamentos, nossos conceitos, nossos princípios e valores, não são mais os nossos princípios e valores, mas devem ser os princípios e valores de Deus. Entender isso e praticar isso é a grande luta da vida. Para mim, essa parte aí que é a parte da santificação, sabe, do crescimento espiritual, da busca de estatura de varão perfeito. Então, amar a Deus. Então, nós muitas vezes conhecemos Deus, mas não amamos Deus. Admiramos Deus, mas não amamos Deus. Como é que fala? A gente acha Deus assim incrível, a gente teme a Deus, mas não ama a Deus. Só quem realmente é tomado pelo amor de Deus é que consegue olhar para si com os mesmos olhos de Deus. E consegue, então, se amar. E quando eu consigo me amar, eu sou capaz de amar o próximo. Porque quando eu não me amo, quando eu chego diante do espelho, ou no meu travesseiro à noite, né, e eu começo a me detonar, sabe aqueles diálogos maravilhosos? Você é ridícula, você é muito burra. Não, por que você fez isso? Você devia ter feito aquilo. Por que você não falou isso, isso e isso? Não, que nada dá certo para você. Você nunca vai melhorar na vida, porque você não sei o que, não sei o que, tá? Aí, quando você encontra alguém que está fazendo uma bobagem, o que você faz? Você vai detonar com essa pessoa, porque você tem que ver que tem alguém que é pior que você.
para você falar assim, eu acho que eu não sou tão ruim quanto eu imaginava, sabe? Então, quando eu não amo a Deus, eu não consigo me amar. Quando eu não consigo me amar, eu não consigo amar o próximo. Então, a falta dessa identidade de filho de Deus, a prática desse amor, está se revelando nos lares, porque muitas vezes não há comunicação. Você já reparou como às vezes nós somos educadíssimos e gentis e Sim. pacientes com o colega da escola, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o chefe, mas em casa, É. quando alguém quando alguém nos desagrada, a gente logo manda plantar batata no asfalto. Falta gentileza, falta paciência, tá? Então, e na verdade, tudo isso que está faltando não revela o que o outro é, mas revela quem eu sou. O que está faltando na minha vida, Uhum. tá? Revela as minhas feridas. Então, revela o que eu tenho no meu coração. Se eu tenho ou não tenho intimidade com Deus, se eu fui ou não fui curada pelo Senhor, tá? Então, isso é muito importante. Então, os lares estão sofrendo, mas as pessoas não têm essa identidade em Cristo, né? Então, elas acabam vivenciando todas essas situações. Elas acabam entrando sem perceber no fluxo do mundo. E sabe essa inversão que a gente falou de valores aí, essa inversão silenciosa, que hoje nem mais eu olho no meu espelho, eu vejo que eu sou uma mulher, mas eu não me identifico como mulher. Eu vejo que então, assim, até no básico, eu olho para o espelho, eu não creio na realidade. Então, essa inversão de valores, ela está tomando conta das nossas famílias, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de prática, pela falta de amor, tá? E entra porque qual foi a grande sacada de Satanás? A grande sacada de Satanás foi perceber que ele precisava mudar as mentes. Então, ele focou muito na questão da educação. Ele foi buscar a criança. Então, hoje, o problema não é mais, como você falou, o adolescente. Já começa na infância, porque as crianças já na infância estão manifestando uma mentalidade contrária a Deus, tá? São crianças entregues à sua natureza pecaminosa, são crianças que não têm empatia, crianças egoístas, e os pais estão tão preocupados em serem amiguinhos dos filhos que esquecem de ser pai e mãe dos seus filhos. Então, é Uhum. uma tristeza. Então, veja, as minhas feridas emocionais, eu quero que meus filhos me amem. Eu quero que meus filhos digam assim, meu pai e minha mãe é muito legal. Mas muitas vezes o pai e a mãe, ser o pai e a mãe mesmo tem que ser, ele vai ter que desagradar o filho. Então, como o pai e a mãe não têm uma identidade firmada, essas influências estão controlando, né, a família e adoecendo a família, tá? Ah. E também, assim, isso que a senhora falou de que hoje em dia é meio moda, né, ser cristão, ser evangélico, na verdade. Eu me lembrei de uma moça em Manaus, ela já é mãe, tudo, e ela estava me contando sobre um grupo de mulheres evangélicas, ela não é evangélica, e que convidavam ela para um encontro de mulheres, para oração, estudo bíblico, e ela ia, porque ela estava com dificuldade no casamento dela, mas ela falou que se incomodava porque, enquanto elas estavam ali, era foto para as redes sociais, e ela, como não sendo crente, ela se incomodou com isso. Ela disse: a nossa reunião é sobre rede social, ou sobre o estudo, e sobre o momento de oração. E também ela disse: é meio moda agora fazer aniversário nas academias. Então, esse grupo de mulheres cristãs se vestiam igual, faziam tudo igual, joias iguais, e celebravam na academia e depois. E ela, de fora, olhava e dizia: mas isso para mim é meio vazio. E é realmente triste, né? Porque nós, como cristãos, temos que ser luz e sal. A gente tem que ter conteúdo, e uma pessoa que não é cristã e que está em busca de Jesus, esse grupo impede isso. Impede que essa pessoa se aproxime de Cristo. Né, que veja o amor de Cristo e veja o que ela está precisando, que ela ia por uma questão do casamento dela. Então, isso me impactou muito quando ela me contou, porque eu fiquei pensando realmente o que é que nós estamos fazendo, né?
É, como nós, como crentes, estamos impactando o mundo, ou não estamos. isso, o descompasso entre o que eu falo e o que eu faço, a questão não é um testemunho, é um testemunho, É um né? testemunho. É, É um porque testemunho. ela tem mais critério do que quem deveria ter, E né? isso é uma coisa que a gente vê desde sempre, né, Micaela? As pessoas, eu conheço pessoas que falam assim, eu, para ser cristão do jeito que É, fulano, Beltrano é, então eu prefiro não ser, né? Então, é o caso. Hoje em dia, há muitas pessoas dentro das igrejas que não são convertidas, sim. tá? Muitas pessoas que não passaram pelo novo nascimento, são pessoas que têm uma religião, mas não foram transformadas. E aí são essas pessoas que vão dar esses testemunhos, né? E o que acontece? As mulheres hoje, elas elas estão atribuindo, assim, tudo que se refere à família, elas estão, como é que eu vou dizer? Estão rejeitando. Então, hoje em dia, você se casar, pode Temos ver ser que mãe, as mulheres estão se casando, quando se casam, cada vez mais tarde. E uma boa parte delas está optando por não ter filhos, né? Hoje em dia tem a moda é você ter um petzinho, isso. e há um tempo atrás aí estavam se falando, até estavam fazendo uma brincadeira aí com o bebê reborn, né? É, Que dá menos trabalho que o pet. Então, assim, e essas mulheres que você falou aí que vão na academia e estão na rede social, não sei o que essas mulheres estão buscando, gente? É atenção, reconhecimento, valorização. São mulheres que ou não se converteram, ou se de repente até se converteram, mas ainda não tiveram a sua identidade firmada em Cristo. Porque quando nós somos reconhecidos por Jesus, esse buraco que é no nosso coração, ele é preenchido. E nós não temos mais essa ânsia de reconhecimento. Porque essa ânsia de reconhecimento é uma cura, desculpa, é uma ferida. claro. É uma ferida emocional muito grande. E as mulheres hoje, elas olharam de repente para suas mães, que viveram casamentos frustrados, ou que tiveram uma vida sobrecarregada, que se anularam, tá? Que suportaram relacionamentos sem qualquer afeto. Então, mulheres que não tiveram liberdade para escolher e decidir o que fazer da vida. Eu fico lembrando, por exemplo, da minha mãe. Olha a história da minha mãe. Minha mãe, por exemplo, ela nunca podia estar sozinha. O meu pai deixava alguns filhos de manhã em casa e o outro e aí estudava à tarde, e quem estudava à tarde, ó, quem estava estudando de manhã ficava com a minha mãe à tarde, quem estudava à tarde ficava com a minha mãe de manhã, para que ela nunca estivesse sozinha, ela estava sempre sob vigilância de alguém. Ela Hum. ia na feira ou no mercado, ela não ia sozinha, meu pai levava, entendeu? Então era assim, a mulher não tinha liberdade para decidir nem onde ir, quando ir. E o que aconteceu com a minha mãe não era exceção, porque eu me Uhum. lembro que uma vez houve uma reunião na casa de uma amiga dela, várias mulheres foram nessa reunião, tipo 3 horas da tarde, mais ou menos. Quando deu 4h30, uma falava para outra assim: vamos começar a organizar as coisas para deixar tudo arrumado para a gente ir embora, porque daqui a pouco o fulano está chegando, para não dar problema para ela. Quer dizer, o marido era o bicho-papão. Tinha que arrumar tudinho e sair antes para não ter problema. Então, muitas mulheres olharam para esse modelo de família e falaram: eu não quero isso. E muitas mães ensinaram as filhas também passaram isso, né? Mulheres Passaram. frustradas disseram não se case, vá ser independente. Eu já ouvi também algumas Isso, nunca dependa de nunca homem, homem, tem foque na Deus. sua carreira, não tenha Exato. filhos. Exatamente. Eu conheci uma mulher cuja filha nunca lavou uma louça. Ela dizia que ela não estava criando a filha dela para ser dona de casa.
A filha depois se tornou estudante de medicina, e quando a filha ia em casa, em momentos de folga, ela não deixava a filha lavar, não, porque suas mãos são mãos de médica, não para fazer isso. Então, quer dizer, as mães se projetando, né, nas filhas e querendo o totalmente oposto, achando que era que é o oposto que ia satisfazer, mas não é, porque o oposto impõe uma sobrecarga muito pesada, tá? Então, esse oposto, ele é fruto de uma influência do mundo, da cultura, que distorce totalmente o valor do feminino, né? E exalta essa independência sem uma responsabilidade emocional, sem respeitar a natureza, a essência da mulher. Então, resgatar essa essência é que é o grande objetivo, a grande beleza do propósito. Não é romantizar, né, a feminilidade, não é romantizar o casamento, não é romantizar a maternidade. A gente tem que entender, a minha avó sempre dizia assim, uma vez, até ela me deu uma aulinha uma vez assim, ela falou assim, minha filha, o que muito vale, muito custa. Aí, na época, vendia um anelzinho de plástico que vinha junto com um pirulitinho. Ela falava assim, qual é o anel que custa mais caro? Esse do pirulito ou aquele da joalheria? Aí eu falei, claro que é o da joalheria, vó. Tá, e você pode ir ali agora comprar o anel do pirulito, não pode? Mas você pode ir na joalheria comprar um anel lá agora? Não, porque não tem dinheiro, não. Então, se você quiser ter um anel da joalheria, você vai ter que se esforçar, trabalhar, juntar dinheiro para ir lá comprar. Você vai ter o prazer de ter o anel, mas aquele anel vai custar para você. Então, não escuta. A minha filha, tudo na vida é assim. Se eu quero ter. Aí ela até falou exatamente sobre família. Você quer ter um bom casamento? Você quer ter filhos, bons filhos, né? Você vai ter que se dedicar a um preço. Então, sim, há um preço no casamento, na maternidade, mas esse preço não significa que é como é que eu vou dizer, um saque, que você vai ser saqueada e de repente não vai ter nada na mão. Não, é o contrário. É um preço que você vai pagar quando você vive os princípios de Deus para a vida da mulher, para a vida da esposa, para a vida da mãe. Ser mulher não é uma prisão. Ser mulher se torna algo gratificante, que tem tudo a ver com a sua identidade. Então a gente tem que resgatar essa visão. Inclusive, você veja só, as matriarcas de Israel, né, Sara, Rebeca e Raquel, elas eram estéreis. Todas elas Sara só teve filho para intervenção de Deus, né? Rebeca teve só 2, no tempo que a mulher tinha 20. Então ela não tinha facilidade para engravidar, né? Raquel a mesma coisa, Raquel só teve 2 e morreu no parto do segundo. A coisa não era fácil. Qual era? Eu acho que Deus, quando permitiu isso, estava dizendo que a primeira missão da mulher na família não são os filhos, mas sim o seu marido, seu relacionamento conjugal. É cultivar a sua relação com o homem. Depois veio os filhos. Aí os filhos podem sim ser bênção. Né? Os filhos, aliás, são bênção. Porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Herança, o que é herança? Herança são bens, patrimônio que alguém deixa para mim. É um presente que eu recebo de alguém, de algum ascendente meu, né? Ele falece, tudo que ele tem passa para mim. Uma coisa boa. Agora eu vou ter uma casa, um terreno, um dinheiro no banco, não é uma coisa boa, uma herança? Então, quando Deus fala que os filhos são herança, é herança de Deus, é uma coisa boa que Deus envia para nós. Então, segundo a palavra, o casamento é uma bênção, a maternidade é uma bênção. O mundo, com esses testemunhos de mulheres que sofreram no passado, justamente pelo quê? Pela falta de conhecimento do que é ser um homem e uma mulher de Deus. Porque isso não se desconstruiu agora, Micaela. Para que hoje houvesse essa desconstrução do que é ser homem e ser mulher, já vem há anos. E aí depois chegou-se à conclusão que ser masculino é tóxico, ser feminino é vulnerabilidade.
Então, os homens foram desconstruindo a masculinidade, não construíram algo de bom no lugar, foram se perdendo. E as mulheres foram negligenciando a sua feminilidade. As mulheres foram desenvolvendo mais o seu lado masculino e esquecendo a sua feminilidade. Então, isso trouxe um grande desequilíbrio, inclusive dentro da igreja, porque como nossa mente ainda está muito dominada pelos princípios e valores do mundo, e não os princípios e valores de Deus, né? Nós vemos hoje pessoas dentro da igreja, mulheres e famílias totalmente desmanteladas. E essas pessoas não nos dão um bom testemunho. Imagina o meu vizinho olhando para minha família destruída. Eu quero ser crente, ter uma família assim? Eu não. A senhora falou, a princípio, que em uma igreja que a senhora, não sei se a senhora era membro ou se a senhora estava visitando, a senhora viu um ministério com mulheres que era mais, basicamente, pautado em chás, em encontros, e a gente vê muito isso nos ministérios com mulheres nas igrejas, né? Eu acho que não tem, como a senhora disse, não tem nenhum problema em que se realizem isso, né? Mas que não seja somente isso. E eu quero até fazer um adendo, eu acho que isso tem faltado muitos ministérios nas igrejas. Eu fiz agora, recentemente, uma entrevista com a irmã Keila Araújo, do Ministério de Criança, e ela falava sobre que Ministério com Criança parece mais só brincadeira, recursos visuais, e quando a gente vai para adolescentes e jovens, parece que também é só entretenimento. E o que a senhora acabou de falar também, é só o social. A senhora acha que o Ministério com Mulheres hoje mudou do que era antes? Como está o Ministério com Mulheres atualmente? É basicamente isso também que a gente vem percebendo em outros ministérios, mais o social, mais o entretenimento, menos da palavra, menos de vida com Cristo. Com certeza, Micaela. Olha só, isso aí, né? Todas essas mudanças não acontecem repentinamente. A gente vê na década de 80, se não me engano, não, deixa eu pensar aqui, final dos anos 80, início dos anos 90, começou a surgir essa coisa de modelos de igreja, rede ministerial, igreja com propósito, igreja com células. O que aconteceu? Em todos esses modelos, há muita coisa boa que a gente pode e deve usar no ministério. Mas eu penso que começou a haver uma mudança de mentalidade e a igreja passou a ser definida por estratégias quase que de marketing do que pela palavra. Então a ideia era atrair a pessoa, era construir um marketing para atrair pessoas, mas deixou de ser a rede de Jesus Cristo, porque é Jesus que quer fazer pescadores de homens, é a palavra dele sendo lançada, né? E transformando as pessoas, resgatando as pessoas do mar de trevas em que elas vivem. Não, deixou de ser Cristo, passou a ser todas essas coisas que eles ofereceram. Então começou essa coisa do entretenimento. Não que o entretenimento seja ruim. Uhum. A gente, por exemplo, a criança, né? Você tem que usar material visual, porque quanto menor a criança, menos facilidade ela tem para absorver ideias abstratas, a gente precisa trazer as coisas para o concreto, né? O adolescente tem uma grande energia, a gente tem que estar usando isso. Mas olha que coisa curiosa. Você me diga aqui, quando você chega numa igreja, você vê muitos adolescentes atuando no ministério, dirigindo um culto, fazendo alguma coisa assim? Não, não vi. E olha só que coisa interessante. Jesus, os discípulos de Jesus, Era adolescente. adolescentes, o mais velho era Pedro, que devia ter entre 18 e 20 anos. E você veja bem, eu fui adolescente, eu sou jovem, meu marido já foi pastor de jovens. O adolescente, ele é assim, ó, vamos fazer? Vamos. Ele não pensa muito, entendeu? Ele quer fazer. O jovem, você fala com ele, vamos fazer?
Ele fala, vamos, mas espera aí, como é que vai ser? Ele já começa a ter critério. Jesus precisava de uma galera muito doida, disposta a ir Passou fazer. e disse, vamos, largou tudo e foram. E foi, e, né? Não fazia isso, Jesus passava, o cara largava o barco e ia embora. É assim. Então, nós vemos hoje crianças e adolescentes sendo distraídos e não treinados. Eles não são evangelizados, eles não são discipulados, eles não são treinados. E aí esse adolescente, ele vai acabar perdendo. Ele foi aquela criança que não foi evangelizada, que foi para o culto infantil para beber, para ficar colorindo, fazendo brincadeirinha. Então ele não aceitou Jesus. Ele, no início da adolescência, não foi discipulado. Aí ele vai para a faculdade. Aí a faculdade faz a cabeça dele contra Deus, contra tudo. E aí ele vira da água para o vinho, né? Parece até que deixa de ser gente, que fica até com uma aparência, um jeito assim bem doido, né? Então, esses modelos de igreja foram afastando as pessoas do conhecimento e da prática bíblica e deixou a igreja de ser uma agência ganhadora de almas, um agente de transformação de vidas, para se tornar um clube de pessoas, tá? E aí o que acontece hoje? A gente vê que as crianças vão crescendo e vão saindo da igreja. E elas vão olhando para essas coisas que a gente já falou anteriormente, vão dizer, isso aí eu não quero para mim, não. Você entendeu? Então, a igreja, hoje, nós temos pessoas que ou não conhecem a palavra ou conhecem e não praticam, né? Ou então são pessoas que têm feridas imensas que não foram tratadas, não foram colocadas na cruz de Cristo. Que a Bíblia fala que ele morreu pelos nossos pecados, delitos, pelas nossas feridas, pelas nossas culpas. Então, Cristo morreu pelos pecados, pelas emoções, pela natureza pecaminosa, por tudo, tá? E nós temos que colocar essas coisas na cruz. Então, hoje a gente vê mulheres dentro das igrejas que estão desenvolvendo um ministério superficial, um ministério que produz momentos agradáveis, mas não transformadores. Eventos lindos, mesa posta, ai que chique, foi tão chique, a xícara de porcelana, a taça de cristal, mas eu entrei de um jeito e saí do mesmo jeito, tá? Então, a gente vê, as mulheres não estão precisando só de evento, de motivação, elas estão precisando de direção, de cura, de alinhamento. Então, as pessoas que são responsáveis por ministrar, por coordenar, por dirigir os ministérios, têm que se colocar diante de Deus. Jesus, quando encontrava com as pessoas, ele encontrou com uma mulher adúltera, que deixou de ser adúltera. Encontrou com uma mulher que já tinha tido 5 maridos lá, e nenhum deles era marido, e essa mulher não apenas transformou a vida dela, como ela ganhou a cidade inteira para Jesus. Jesus encontrava o cego, o cara deixava de ser cego. Encontrava como é que fala? O leproso, ele deixava de ser leproso, tá? Então, assim, o contato com Cristo era transformador. Curava feridas da alma, da carne, entendeu? Da vida. Então, nós precisamos resgatar, trazer a cruz para dentro dos nossos ministérios. Jesus, sabe? Então, hoje, o Ministério de Mulheres é um momento da gente. Está na moda. Na minha mentoria de mulheres, a Experiência do Lar, a gente dá aulas de mesa posta, de etiqueta, porque a gente tem a gente diz que etiqueta é um valor de gentileza. Quando eu boto uma mesa bonita para minha família, já viu como é que é? Imagina se você chega na sua casa assim, e encontra aquela mesa livre, e você fala assim, o que foi isso? Vem alguém aqui hoje? Né? Parece Porque que para a nossa família a gente não faz, né? não faz, tá? A gente não faz. Então, fazer aquela mesa bonita é uma manifestação de amor, é um pequeno gesto de gentileza, de amor. E é muito mais agradável você sentar numa mesa bonita. Aí, sabe aquela coisa que todo mundo pega um prato com alguma coisa e vai para o quarto?
para ficar vendo o computador, o celular e comendo sozinho, você bota uma mesa dessa, a pessoa larga o quarto para querer sentar na mesa. Nossa, isso aqui está gostoso, o que que é isso? Você fazer uma comida com carinho, com amor. Então, a mesa, ela é um local de conexão, é um local de presença, onde todos estão juntos, conversando, compartilhando. E é um local também onde a gente pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus, sim. Tá? Então, a gente dá, sim, a aula de mesa posta. No entanto, a gente vê muitos grupos aí cujo objetivo é só o glamour, sabe? É a louça bonita, o talher, a sofisticação da coisa, mas não o ser humano, o amor, a conexão. E aí, então, a gente tem que buscar transformar nossos ministérios, trazer os nossos ministérios para a cruz, né? Levar a mulher a encontrar o amor de Deus, ser transformada por esse amor e capacitada por esse amor para amar, entendeu? Ela curada, ela vai ser usada para curar. Às vezes nós queremos tanta transformação do nosso filho, do nosso marido, que não olhamos que nós é que precisamos ser transformadas. Sim. E a minha transformação, às vezes, pode exercer um impacto tremendo na vida do meu marido, do meu filho. Eu conheço um casal que eles odiavam a igreja cristã, tudo isso. Um dia o marido saiu de casa com o objetivo de matar uma pessoa que tinha feito algo ruim para ele. Ele estava com tanta raiva que ele saiu de casa com a intenção de matar essa pessoa. No meio do caminho, ele escutou uma música saindo de algum lugar. Aquela música atraiu ele, era uma igreja. Ele odiava crente, mas a música foi tão impressionantemente atraente que ele resolveu entrar. E entrou ali e acabou se convertendo. 2 semanas depois, essa mulher falou assim: eu quero ir nessa igreja. Eu quero ver que igreja é essa que mudou você da água para o vinho. Você entendeu? Então, às vezes, a minha transformação vai impactar e promover a transformação do outro. Então, mulheres curadas podem curar casamentos, podem curar filhos, né? Pode curar a igreja. Sim. Deus pode usar. Jesus usava tantas mulheres no seu ministério, né? Então, nós às vezes estamos num ativismo, as mulheres na igreja, que nem umas baratas tontas, sobrecarregadas na igreja também, sobrecarregadas com muitas coisas da igreja, muito Marta, né? Muito comprometida com a obra, mas sem nenhum compromisso com o Senhor da obra. E isso só aumentando o buraco dentro delas, infelizmente. E também eu vejo que é importante entender que liderança é um pastoreio, né? Então, a pessoa que é líder precisa entender isso. É pastoreio de vidas, é pagar um preço também, é de doação, é de acompanhamento. Então, é mais fácil ser um promotor de eventos e trazer e olhar e dizer, nossa, está todo mundo aqui, e não me importar como estão aqui, né? Exato. Está atrás. Então, eu acho que é muito importante também entender isso, né? Formar investimento nessa formação do líder, porque também, às vezes, esse líder está ali, ele foi colocado ali, mas não tem preparo nenhum, também está cheio de problema, não sabe nem por onde começar, não quer ouvir, não sabe como aconselhar, não sabe. Então, também é uma cadeia de coisas, né, que vão acontecendo. Às vezes a gente vê como as igrejas escolhem a liderança, e é muito você quer, não tem ninguém. Isso. Você gostaria? Não, mas a gente te ajuda, e depois não vem ajuda nenhuma. Deus é que capacita, o Senhor capacita. O que ele chama é capacita, só que não foi o Senhor que chamou, foi você que chamou. E você deixou solto, né? Isso é muito importante, Micaela, essa visão de liderança, que é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, a gente vê, sabe essa questão da ferida do coração? Muitas vezes eu estou assumindo funções na igreja porque me chamaram para não ficar chata e dizer não, e no final das contas aquela função me projeta, né? O irmão fulano, a irmã fulana é uma bênção, né? Entendeu? Então, isso tem a ver com a ferida também emocional que eu tenho, tá? Então, essa questão do pastoreio,
é primordial. Eu escutei essa semana um pastor dizendo assim: ah, fulano, eu não sou aquele pastor que visita, não, sabe? Então, veja, muitas vezes os pastores, os líderes principais, não estão querendo pastorear, pegar a ovelhinha no colo, sabe? Curar a Sim. ovelhinha. E isso se propaga para a sua liderança. E liderança, Jesus treinou os seus líderes, treinou os 12 discípulos para prosseguirem. Nós temos que treinar nossas crianças. Nós temos que, ó, a Bíblia fala assim, ó, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-as tudo o que eu vos tenho dito e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu tenho que evangelizar, eu tenho que discipular, ensinar todas as coisas e batizá-las. Então, nós temos que ter o zelo pela evangelização. Ontem eu estava vendo o Instituto Barna, o Instituto Arizona, e a APEC tem uma estatística que diz que 85% das pessoas que estão nas igrejas, tá? Dos cristãos mesmo, né? 85% são pessoas que se converteram entre 4 e 14 anos. 10% se converteram entre 15 e 30 anos. 4% se converteram acima de 30 anos e 1% abaixo de 4. Então, o celeiro de almas é a infância e a pré-adolescência. Então, nós temos que evangelizar essas crianças, discipular essas crianças e adolescentes, para que eles possam, então, né, assumir as suas coisas. Então, tem que treinar. Então, nós temos que pastorear e temos que treinar, temos que discipular. E ontem eu tive uma reunião com o Ministério Infantil da minha igreja e eu falei assim para os líderes: por que você está no Ministério Infantil? Você está porque alguém ficou enchendo a tua paciência para você ajudar o ministério? Você está para não dizer que você não está fazendo nada? Se é assim, por favor, eu peço que você me procure depois e me diga, porque você pode sair do ministério. Eu não quero você no ministério. A gente aqui precisa de gente que tenha chamado, porque professor do departamento infantil é profeta de Deus entre as crianças. É missionário do Senhor. Então, nós temos que resgatar a liderança. Isso, esse senso de propósito de Deus, o líder, e treinar, capacitar, porque como você falou, como é que o líder vai liderar se ele não sabe o que é liderar? Como é que ele vai pastorear se ele nunca foi pastoreado e não sabe o que é pastorear, né? Então, aqui na nossa igreja, nós estamos trabalhando, além de eu trabalhar com as mentorias, na minha igreja eu tenho discipulado de mulheres. Então, a cada ano, nós temos um trabalho discipulado que tem se intensificado, cada vez nós temos um número maior de mulheres e mais grupos com menos mulheres, para que a gente possa ter aquela visão do vida na vida, sabe? Uhum. Bom, essa é a coisa. Então, já vai para 5 anos que nós estamos com um trabalho discipulado que tem sido transformador, tá? Então, dá certo, mas tem que pagar o preço. O líder tem que ter esse interesse de pastorear a sua ovelha. As líderes de mulheres, pastorear as mulheres, os líderes de homens, pastorear os homens, os de criança, pastorear as crianças, de jovens, os jovens, adolescentes. Tem que haver essa visão. Uhum. Com certeza. E a senhora poderia falar para a gente um pouco sobre o seu livro Histórias que Curam? Sobre o que é? Esse livro, Histórias que Curam, ele é um guia, tá? Bem prático, tá? Vou até voltar um pouquinho. Nós estamos trabalhando na confecção de um livro, que vai ser um livro mesmo. A gente quer ter ele na versão e-book, mas na versão impressa também. Mas Histórias que Curam foi um livreto que eu criei com pouca, vamos dizer assim, escrita, que a ideia era que hoje as pessoas estão tão acostumadas a rolar feed,
Uhum, que não sim. tem muita paciência, às vezes, para ler muita coisa. Então, a gente procurou condensar algumas coisas que a gente acha importante e, principalmente, colocar, indicar, vamos dizer assim, tarefas, exercícios simples para serem praticados cada dia. Então, Histórias que Curam tem uma meditação bem pequena, aí depois tem uma tarefa e um desafio para você praticar. Tem um exercício sistêmico, um exercício espiritual e um desafio. Então, a ideia não é a pessoa ler e adquirir conhecimento, mas é a pessoa já do primeiro capítulo já praticar. Hum, Porque as pessoas elas não têm muita informação, quando tem não praticam. Então a ideia desse livro é o seguinte, é dar informação curtinha e praticar essa informação pequenininha. Eu sempre falo às pessoas, tem gente que fala, lê a Bíblia em um ano, é maravilhoso, mas o que você aprendeu? Eu falo, mais vale você ler um versículo bíblico e ficar durante o dia todo falando assim, o que você quer me dizer com esse versículo? O que você quer me ensinar? E eu me deixar transformar por aquele versículo, do que eu ler um capítulo inteiro e não entender nada. Então, esse e-book foi feito com esse objetivo. Uma meditação pequenininha, um princípio, e aí, né, um exercício sistêmico para eu poder elaborar no meu inconsciente aquele conceito, e uma prática, um desafio prático, para eu praticar, para eu botar aquilo em ação, hum, porque eu preciso agir, claro. né, para ter transformação. Então, a Histórias que Curam, ele surgiu justamente a partir dessa minha percepção de que as mulheres, às vezes, não têm consciência das suas dores, do quanto as suas dores dirigem a vida, não tem muita consciência do seu papel, não assumem, não conhecem e não desenvolvem. Paulo tem um versículo que diz que ele tem que desenvolver a nossa salvação, né? E Uhum. parte desse desenvolvimento tem a ver com isso. O primeiro passo é desenvolver a nossa identidade. Então, o livro ele pega histórias bíblicas, histórias de mulheres, pega uma mulher, um princípio bíblico sobre aquela mulher, uma dor daquela mulher, Ah, que tá? interessante. E como lidar com aquilo, tá? Então, a gente se identifica com uma história e a partir dessa história a gente começa a elaborar isso no nosso coração, no nosso inconsciente. Então eu digo que esse e-book não é uma leitura, é uma experiência, nesse sentido de que é algo que você tem que praticar. A leitura dele é pequenininha, mas ele leva à prática, tá? E adquire através da. Isso, lá do nosso perfil, eu tenho meu perfil pessoal, Norma S. Rondon, mas eu tenho o meu perfil da mentoria, que é Lar e Mentoria, @Lar e Mentoria no Instagram, tá? E lá tem um link, que abrindo esse link, você tem acesso, tá? Tanto às mentorias, informações sobre as mentorias, quanto acesso ao link para aquisição do e-book, tá? Então, é bem fácil, basta nosso perfil, @Larimentoria. Também, quem quiser pode entrar conosco através do WhatsApp também. Eu sei que algumas mulheres, né, têm dificuldades com Com as redes sociais. internet, rede social, essas coisas. Então, também eu posso passar o meu WhatsApp, que é 48 Uhum. 99 187 0751, tá? Então, esse é meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo ou pode acessar o perfil do Instagram e através do link, tá? Quando você clicar no link, vai abrir uma tela que tem alguns botões, algumas opções. Aí você clica ali e você vai ter as informações sobre cada mentoria e sobre o e-book também, tá? Então, se você quer, né, trabalhar no sentido de desenvolver a tua identidade, se você quer iniciar um processo
de cura interior, de transformação. Se você quer resgatar a dignidade, a santidade do seu lar, se você quer fazer do seu lar realmente um lugar de amor e de paz, como é a vontade de Deus, tá? Você pode entrar em contato conosco. Se você quiser dar os primeiros passos, aí tem o nosso e-book, tá? Então, me chama aí pela rede social ou pelo WhatsApp e eu posso compartilhar com você, né, as informações que você desejar, tá bom? Tá, e nós vamos deixar aqui na descrição, aqui todos os links, o seu número de WhatsApp, os links do seu Instagram pessoal e também do projeto. Então, você pode estar nos assistindo, basta clicar aí embaixo que você já vai ser direcionado para o Instagram, tanto do projeto da mentoria, como o pessoal da Irmã Norma. Irmã Norma, quero lhe agradecer grandemente. Eu sempre repito isso, mas é porque o Senhor me deu esse privilégio. Eu acho que esse projeto aqui é um privilégio, porque eu conheço pessoas como a senhora, maravilhosas, e eu saio edificada. Eu digo que eu sou a primeira pessoa a ser abençoada. E depois, quando as entrevistas são publicadas, aí a bênção se espalha. Eu quero lhe dizer que muito do que a senhora falou tocou meu coração. É incrível como o senhor fala, né? Coisas que eu tenho realizado também na minha vida, no meu ministério, o Senhor confirmou no meu coração coisas que a senhora disse. Então, eu quero lhe agradecer muito. Com certeza, o Senhor usa a sua vida para tocar mulheres como eu, e como outras que fazem parte da sua vida do projeto, que o Senhor continue abençoando o seu ministério, o seu esposo, a sua família, os seus filhos e netos. Também podem contar conosco no que for necessário, e eu agradeço muito o seu tempo, a sua amabilidade, a sua gentileza, com que a senhora nos recebeu também. Eu que agradeço muito aí a oportunidade, foi maravilhoso participar desse momento. Agradeço realmente a oportunidade de estar compartilhando, né, o nosso projeto, que na verdade não é um projeto que tem um objetivo pessoal, um objetivo assim, sei lá, de ganho pessoal, né? Mas é um projeto que realmente é totalmente focado, totalmente interessado na transformação, na cura, no resgate, né, da mulher, tá? E então eu agradeço muito de estar divulgando isso. Amém. Nós também, dentro desse projeto da mentoria Experiência do Lar, uma coisa que eu não falei, Micaela, é que quem faz a mentoria do lar pode também se tornar uma mentora e pode também montar seus grupos de mentoria e experiência do lar, tá? Porque o nosso objetivo é propagar, porque se cada mulher compartilhar com 3 mulheres esses princípios que contribuem, né, para a cura da sua identidade, para a restauração do seu lar, tá? Para a restauração da sua comunhão com Deus, imagina só quanta gente não vai ser alcançada, tá? Na contoterapia, não, a contoterapia já é um projeto que realmente para trabalhar as questões emocionais, né, inconscientes da pessoa, mas o projeto Mentoria Experiência do Lar, ele inclusive forma liderança, ele forma novas mentoras, Que tá? bom. Então, se você tem interesse, entre em contato com a irmã Norma, com certeza vai ser de bênção para que você leve para a sua igreja ou mesmo de forma pessoal, que você se capacite. Como a gente falou aqui, é muito importante que a liderança seja capacitada para a realização da obra do Senhor. O Senhor passou 3 anos com os discípulos dele, não foi à toa, né? É verdade. Paulo passou tempo também ali se preparando depois da conversão, e olha que era Paulo. Então, a gente não pode achar que nós não precisamos nos capacitar e nos aprimorar para realizar a obra do Senhor, tanto espiritualmente como no conhecimento. Então, que essa entrevista sirva de bênção para você e entre em contato conosco. Um abraço. Um abraço, tá? E que Deus continue abençoando você aí nesse ministério de propagar, né, coisas que abençoam as pessoas, abençoa a Igreja de Cristo, tá?
Muito Amém. obrigada, Micaela. Obrigada a todos que nos ouvem também, tá? Muito obrigada.